pessoal, hoje o 7º programa, Fala Luiz, temos um entrevistado que eu diria que é um predestinado. Eu recebi ele aqui na semana passada, no meu gabinete, para conversar sobre outros assuntos e fiquei encantado com a sua história. Todos nós podemos alcançar o sucesso, mas quando a gente é jovem e a gente já enxerga lá na frente que a gente vai ter sucesso, isso surpreende qualquer um. Meu convidado hoje é Edson Freitas. Eita. Muito mais do que um cabeleireiro, um grande empreendedor, uma pessoa que se comunica muito bem e que soube conquistar o seu espaço sem passar a perna em ninguém, apresentando, além do seu serviço, a sua pessoa, que me encantou muito. Edson, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí, fiquei maravilhado até. Você é leve, né? Você tem um astral bacana, isso é bem legal para você conduzir, seja o trabalho, seja a família, quando você é leve. Com certeza, Edson, com certeza. E eu acho que quando você atende um cliente, você não está apenas preocupado com o design, né? O do corte que você detém, a sua técnica, você está muito mais além, né? Eu acredito que foi isso que fez você sair de senador camarada a ser o cabeleireiro de uma das maiores estrelas desse país nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. E quem foi essa pessoa, Edson, que você ali novinho, você olhou para a televisão junto da sua irmã de 8 anos na época e falou, vou cortar o cabelo dela? Engraçado que quando você está na situação, sim, só você acredita no teu sonho, então você acaba, você imagina. Então eu dormia sonhando, né? Por ser órfão de mãe muito cedo, né? Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade, minha mãe morreu com câncer com 29 anos. Aí você imagina uma criança dentro de uma comunidade, cuidar de outra criança de 2 anos de idade, e você não saber qual é o teu parâmetro, né? Você não tem ninguém que te apoia, vai por aqui, vai por ali. Esse processo foi muito doloroso para mim. Até lembrei esse processo ontem, porque o genro o pai do meu genro faleceu. Sim. Jovem, com 56 anos, né? Eu acho jovem, até porque assim, na minha época eu falava que 50 já estava velho, hoje eu estou com 60, acho que ainda estou jovem. Então, esse processo, dentro de uma comunidade, assim, você não vê muitos sonhos, porque você não tem para onde ir, né? E aquilo, para mim, tirou o meu chão, ou seja, a minha tristeza de ter perdido a minha mãe, meu referencial. Minha mãe fazia de tudo para que eu pudesse ter o melhor, né, dentro das condições dela. E quando eu passei de ano, eu lembro, assim, claramente, eu passei da 5ª para a 6ª série e fui pegar o boletim da escola. Quando eu pego o boletim da escola e entrego para ela, ela fala, olha, mamãe viu você passar, mas não vai ver você prosseguir. Aquilo, para mim, assim, são frases que são marcadas na tua vida. E aquilo foi um sofrimento muito grande para mim. Eu não sabia o que eu ia fazer da vida. 12 anos, a menina com 2, comecei a trabalhar na feira, comecei a ter um rendimento para poder cuidar da minha irmã. Eu me lembro que eu juntei dinheiro quase que 1 ano para comprar, na época a moda era o All Star. Sim. Eu via todo mundo de All Star, falei, eu quero comprar esse All Star. Juntei dinheiro 1 ano para comprar o All Star. Minha irmã me chega com uma lista da escola, falei, meu All Star foi embora. Mas assim, aí aquilo foi tomando fôlego, fui trabalhar, fui ser cobrador de ônibus, fui cobrador da Transporte Oriental. 14, 16 anos, fui ser marreco das Sendas, e é interessante, né? Sendo marreco das Sendas, que eram os meninos que carregavam as compras até o mercado, a mulher de Arthur Sendas um dia foi cortar cabelo comigo. E ela se emocionou sim, muito, porque naquela cadeira estava uma estrela cortando o cabelo de uma outra estrela. Então, sim, assim, ela me considerava como uma estrela, e aí eu falei para ela, eu já fui seu funcionário. E aí, quando eu contei a história, aí ela ligou, na época, o falecido Arthur me ligou, me parabenizando. Esse processo, eu saí dali e falei, bom, agora eu preciso, de alguma forma, sair da comunidade, eu preciso dar um up.
E aí eu falei, bom, Você saiu da comunidade, mas você nunca esqueceu a comunidade. Na verdade, a tua origem, quando ela é uma origem humilde, onde você repara isso, você nunca perde ela. Quando você tem condições financeiras e você se transforma em outra pessoa, porque você nunca teve uma origem humilde. A origem humilde, você não adquire ela. Já vem com você já é assim. Esse cara é muito bom, mas ele é muito bom porque ele é bom, ele é um cara do bem, o cara não se transforma, agora virou bom. Tem pessoas que aprendem, às vezes, com a vida e se maqueiam um pouco. Eu vi muito isso na minha vida. Foram esses anos, quando eu me transformei na área profissional, eu não tinha nenhum sonho de ser cabeleireiro, sonho zero. Primeiro que a gente já tinha um pré-conceito dentro de uma comunidade, e esse processo eu queria ser militar. Eu queria ir para a Marinha, fazer lá, botar a farda branca, que minha mãe queria que eu fosse marinheiro. E eu falei, se eu for para a Marinha, eu vou conseguir sair daqui, vou para Estados Unidos, olha só, vou conhecer outros países, né? Nesse período, eu fiz a prova, passei na prova e depois eu fui reprovado pelo corpo, porque o meu corpo não coincidia com a minha altura. E aí foi até engraçado, porque eu conto isso em alguns eventos meus, eu fiquei numa fila, só tinha gente raquítica, e a outra fila só tinha gente meio fortinha, né? Aí eu falei pro cara, posso mudar de fila? O cara falou, aí me chamaram, o cara falou, você sobrou. Rapaz, eu botei a mão na cabeça, era a minha única esperança. A minha única esperança estava ali. E o cara falou, rapaz, é a regra. Não dá para fugir da regra. Fui para casa, eu me lembro, assim, são poucos momentos, mas são os momentos que marcaram a minha vida. Eu peguei aquele 396 lá de São Francisco, bairro Jabu, e eu olhava o reflexo do meu rosto, eu só chorava. Isso foi com 18 anos, 17 anos? 17 para 18 anos. Eu só chorava. Você é de que mês, Edson? Eu sou de setembro, faço ano agora, 4 de setembro. Então isso foi no início do ano, né? Você tinha 17 anos ainda, né? Era no ano, o alistamento é no ano que a gente comprava 18, você ainda tinha 17 anos, né? Eu tinha 17 anos. E aí, quando eu cheguei em casa, a minha avó, a gente morava num quintal com 3 casas. Uma casa era da minha mãe, que eu peguei, eu passei a morar nela sozinho com a minha irmã, a outra era da minha avó e a outra era de um outro tio meu. E quando eu passei, minha avó estava varrendo o quintal com essas vassouras de caruru, que ela fazia, né? E aí, quando eu passei, a minha avó, eu passei muito triste, eu não queria falar com ela. Não queria falar com ela porque eu me senti um derrotado naquele momento. Vergonha. A hora que eu passei perto dela, ela falou, deixa eu te falar uma coisa que você talvez não vai acreditar. Deus tem algo muito maior para você. Falei, vó, Deus tem algo melhor para mim? A senhora tem certeza? Vó, eu fui molestado aos 6 anos de idade. Perdi minha mãe com câncer com 12. Meu pai me recusou no ventre da minha mãe. A senhora acha que Deus ainda é na minha vida? Olha para mim e fala dentro de mim. Ela falou, eu não vou passar por cima dos seus sentimentos, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Aí saí dali, aquilo me deu um baque, fui para cima da laje. Foi a hora que eu falei com Deus. Falei, eu queria ir embora, não quero mais ficar aqui não. Me leva igual eu levou ela. Aí Deus, naquele silêncio, você está falando com a nuvem, você acha que alguém vai falar de lá, alguma coisa. Vai responder. E às vezes até eu vejo as pessoas falarem, Deus falou comigo audível. Como? Não tem como. Deus fala ao teu coração. E aquilo, quando eu desci da laje, eu encontrei com um cara chamado Josué. Falei,
E o apelido dele era Zusa. Aí eu falei, Zusa, quem cortou o teu cabelo, cara? Ele falou, cara, cortei fulano de tal. Eu falei, eu vou lá cortar também, cara. Mas eu não tenho dinheiro. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou cortar o cabelo, vou pedir uma água a ele, vou meter o pé. Por quê? Porque se depois que cortar o cabelo, não tem mais como pagar, meu amigo. Acabou. Fazer o quê? Vai colar? Não vai, né? Pintura tu ainda pode jogar uma coisa em cima, joga alguma coisa para manchar, mas corte não tem outra. E aí eu fui lá para cortar o cabelo. Cara, é incrível, incrível quando você descobre algo que você pertence ao mundo, né? Quando eu cheguei lá, que ele cortou meu cabelo, aí eu falei, caramba, rapaz, eu tô bonito, cara. Fiquei bonito, né? Aí ele falou, se você quiser aprender, eu falei, cara, eu queria aprender a fazer isso. Eu queria aprender. Ele falou, olha, sua vida é feita com 3 fatores, determinação, fé e perseverança. Não existe outra forma. Porque você pode desistir com 1 mês, 2 meses. Aí é que tem que vir a perseverança. Porque eu jamais me imaginei trabalhando na Barra da Tijuca, tendo a loja, a minha vida, como é que ela hoje, ela é uma referencial profissionalmente para os cabeleireiros. E ali eu comecei essa jornada com ele ali. Ele me deu uma força, deixando eu ficar ali, porque eu falei para ele, cara, não tenho dinheiro para te pagar, eu vou ficar trabalhando para você aqui. Fiquei 2 meses com ele, no 3º mês ele arranjou uma vaga no Senac para mim. No Senac, com 2 meses de Senac, eu queria participar do campeonato interestadual. Aí a diretora, não, você não pode participar porque você tem que ter 2 anos de carteira assinada. Falei, cara, eu tenho que participar desse campeonato, eu preciso participar. Então, todo dia a minha onda era o quê? Era todo dia ir lá na diretoria e falar, diretor, eu queria participar do campeonato. Ele falou, cara, eu falei para você ontem que você não pode. Tá bom, no outro dia eu cheguei e falei, se eu queria falar com o senhor, eu queria participar do campeonato. Ele falou, eu falei para você ontem, você não vai poder participar. Eu falei, não, me disseram que se vocês fizerem um comunicado que você se responsabiliza, eu posso participar. Ele falou, mas você não pode participar. Eu falei, eu posso participar. Aí, todo dia. Era meu lema de dia. Acho que 1 mês e meio fazendo isso. Muito bom. Ô Edson, eu entrevistei aqui um atleta, Robson Caetano, não sei se você lembra dele. Lembro, O lógico. Robson foi campeão pan-americano, foi medalhista olímpico, medalha de bronze nas Olimpíadas de Seul, ficou até esse ano, até 2023, era o recordista brasileiro, ficou 30 anos o recorde dele nos 100, no 200 quem quebrou foi o Claudinei Quirino, um outro atleta fenomenal. Mas ele tem uma coisa em comum com você, ele nasceu no Complexo da Maré, e a gente está falando do Robson Caetano no final dos anos 60, se eu não me engano, em 88 ele devia ter uns 20 e poucos anos. E ele também é órfão, ele também foi criado pela avó. É claro que você é uma pessoa extremamente talentosa para essa sua profissão, para sua função. Você teve facilidade em aprender, obviamente, mas é claro que cada um tem o seu tempo, né? Por tudo que você passou na sua vida, a gente tem hoje aqui um bate-papo que é você trazer o mundo real de um personagem de sucesso para o mundo da política e de como a gente pode contribuir na vida das pessoas. Hoje, a situação que encontra senador Camará e outras comunidades, é claro que tem jovens talentosos como você que de repente não teve um Josué na vida deles ali para abrir essa janela de oportunidade. Mas você enxerga a possibilidade de serem criados programas para que a gente facilite não apenas a descoberta de talentos, mas que a gente possibilite dentro do tempo de cada criança, adolescente ou até mesmo um adulto descobrir uma nova profissão, no caso que foi a sua em Senador Camará e hoje tendo todo esse sucesso? Eu conheço bem aquela região, Campo Grande, Seropé, todas aquelas regiões Campo Grande tem. É o maior bairro da cidade. Campo Grande, bairro
Bangu, e aí eu vejo a dificuldade que eles têm, porque assim, os cursos são caros. E por ser caro, as pessoas acabam não fazendo. E seria um meio da minha profissão levar algo a mais para elas. Conheço pessoas que conseguiram, aos trancos e barrancos, se formarem. Então, elas ganhavam um salário de R$ 1.200 quando elas começaram a fazer o processo delas em casa, até se adaptar nos salões, elas dobraram o seu ganho. Então, isso você dá uma melhor qualidade de vida para o seu filho, você tem possibilidade de comprar algumas coisas a mais para dentro de casa, né? Que são os sonhos do brasileiro. Poder, no final do ano, comprar aquela televisão, poder fazer uma viagem curta para poder distrair com a família. Mas isso, os orçamentos, eles estão bem difícil de você conseguir planejar. A hora que você dá uma oportunidade para uma pessoa dessa, cara, eles vão longe. Porque tem muito talento escondido. Tem muito talento que hoje seria aí competindo na natação, está escondido. Tem muito talento que seria futebol, está escondido. Assim, quando você leva, na minha profissão, por exemplo, eu sempre quis ter um sonho de poder dar a eles essa oportunidade. Até hoje eu não consegui fazer isso, mas a minha vontade era fazer um projeto que as pessoas pudessem... É igual uma faculdade, você faz, depois você vai pagar quando você se formar. Então, esse seria um ideal para que as pessoas pudessem estar aproveitando a oportunidade e tirando de dentro dela esse talento que eu acho que 99,9% tem dentro. O Edson, você, eu acredito que você sempre foi um autônomo, depois você se torna empresário de sucesso, e você faz parte aí de 33 milhões de brasileiros autônomos e mais uns 40, 50 que trabalham para iniciativa privada. Né? Mas antes de você ter a oportunidade que você teve na sua vida, que foi um momento na sua vida ali de cortar cabelo para uma pessoa que conhecia uma outra pessoa, que foi apresentado para uma outra pessoa, e aí abriu as portas para você no mundo da televisão. Então você participou eu queria até, inclusive, que você contasse os programas de televisão que você participou, mas o que te levou a ter determinadas características? Quais são essas características que um cabeleireiro ou um autônomo tem que ter para abrir as janelas de oportunidade ou permitir que essas janelas de oportunidade foram abertas para você? Hoje, você fazendo uma volta ao passado, o que o Edson teve de bom que proporcionou a ele ser um cara de sucesso? Porque eu, assim como no esporte, principalmente em provas de fundo, como eu nadei, que é uma prova que o treinamento ele sobrepõe a habilidade. A prova de velocidade, o talento sobrepõe a disciplina, no caso. A prova de fundo, a disciplina sobrepõe o talento. Então, se o cara for muito disciplinado, ele pode até vencer uma prova. Na prova de velocidade, o talento ele sobrepõe a disciplina. Então, é claro que se você for um Cristiano Ronaldo no futebol, por exemplo, que é talentoso e disciplinado, você aumenta a chance de você ter sucesso. Quais foram esses pontos, Edson, que te levou? Depois eu até queria que você contasse um pouco de como você chegou na televisão, como você se tornou essa celebridade e essa pessoa famosa no Brasil inteiro. Eu não me transformei num profissional para ir para televisão, nada disso. Eu me dediquei à minha profissão. Eu queria ser o melhor, né? Eu queria ser o melhor. Como é que eu poderia ser o melhor? Então eu fui contactar os melhores que existiam no Brasil, né? Quem é um cabeleireiro bom? Eu cansei de pegar, tinha na época uma equipe em São Paulo chamada Ronaldo, e eu ia para São Paulo com um amigo meu para poder assistir a aula dele e não tinha dinheiro nem para comer. A gente ia, era de ônibus, chegava lá, fazia, era com pastel, tal, um caldo de cana e voltar para o Rio de Janeiro. Mas a minha cabeça já estava com a linha do cara. Então, quando todo mundo trabalhava de segunda a sábado, domingo eu ia fazer o treino. Mas você investia em você com a convicção que você teria sucesso? Não. É que eu queria
eu queria ser bom, tanto quanto eles. Eu via marcas como o Vidal. Mas você já enxergava essa possibilidade? Eu acho que todo mundo tem as possibilidades de chegar aonde quiser. Você vai dizer para você mesmo aonde você vai. Se você começar a dizer, não consigo, porque isso, não sei, já acabou para você. Porque o que é... Tem uma frase até bacana que o cara falou o seguinte, se está ruim, ainda não ficou bom porque não chegou ao final. Né? Sim. Por quê? O final vai dar tudo certo. Então se o final vai dar tudo certo, então ainda não chegou ao final, vamos até lá ao final. A pessoa desiste. A hora que você desiste, muitas pessoas não se transformaram nos campeões porque desistiram. A persistência, ela não é fácil. A persistência, ela envolve uma fé, ela envolve a tua emoção. Eu chegava em casa, eu saía da Central do Brasil, eu pegava uma garrafa de Coca-Cola e ficava treinando para fazer nuca de cabelo. Então eu queria ser um cara bom na nuca, né? Porque naquela época fazia uns cortes e a gente fazia meio Elvis Presley. E a nuca tinha que estar zero, subia, e o cara com a ponta, aquele topetão de Elvis. Esse era um corte masculino ou também feminino? Esse era o masculino, mas o feminino eu fazia o treinamento dentro da comunidade. Eu lembrei, sabe de que cabelo você falou isso? Da Monique Evans. A Monique Evans não tinha um corte curto aqui? Não foi um corte que pediu todo mundo. Até quando ela posou para Playboy, eu acho que ela tinha esse cabelo curto. E foi todo mundo. Ele não briga comigo não, tá? Foi todo mundo. É porque me marcou, pô. Né? Mas foram cortes que marcaram, a gente queria fazer. Então, assim, quando eu chegava na comunidade, minha cabeça estava abrindo, eu pegava assim, vou por cima dela. E a gente tinha lá, eu tinha uma menina que ela era minha modelo, né? Para não falar cobaia, a gente era falar modelo. Eu lembro que eu fiz um cabelo nela, eu ri muito nesse dia, porque eu queria fazer um cabelo nela, ela ficou parecendo com o chapéu do Daniel Boone. Quem é da minha idade sabe o que é isso. Daniel Boone é o que usava aquele chapéu. Pois é, mas eu fiz o corte, ficou aquele rabinho. Era um mullet. Aquele mullet aqui, e dei duas travadas com a navalha, duas marcas. Quer dizer, aí ela foi num supermercado do centro do senador Camará, e aí os molequinhos tudo rindo da cara dela. Aí ela foi na padaria, pegou um saco de pão e botou. Aí ela chegou em casa e falou, disse, pelo amor de Deus, tira isso da minha cabeça. Falei, mas como é que eu vou tirar isso, Léo? Isso não sai. Vai ter que esperar crescer. Esperar. E aí foi até interessante que 3 meses depois eu assisti uma cabeleireira fazendo um corte de cabelo à máquina. Eu falei, Léo, tô com um corte novo. Ela falou, é ruim. Então, assim, aquela modelo eu perdi. Sim. Aquela modelo eu perdi. No Senac, eu não podia ver nada diferente. Porque como é que você se destaca no teu município? Você tem que ser diferente. Porque se você fizer a mesma coisa que todo mundo, você não vai se destacar. Você cai na mesmice. Como é que você se destaca no seu estado? Isso é diferente. E a moda, ela só tem a sua alternância porque alguém ousou fazer uma coisa diferente. Isso é interessante. Então, eu visualizava dessa forma. Eu preciso fazer algo diferente. Eu falo isso para minha filha. Minha filha trabalha comigo hoje, né, com 29 anos, corta e faz uma cor fantástica. Sim. Eu falo para ela, filha, você precisa fazer algo diferente. Precisa dar mais. Por quê? Porque é isso que vai te projetar. Né? O que te projeta, se você vier fazer, todo mundo faz isso aqui. Você vai fazer, minha filha, não tem diferença nenhuma. Então, eu lembro que a mulher chegou no Senac e ela queria cortar o cabelo. Ela falou, olha, eu quero cortar meu cabelo nessa altura. E eu falei para ela, tem um corte melhor para você. Só que no Senac, a máquina, ela só tinha máquina 1 e 0. Não tinha a máquina 4, que deixa um pouco alta aqui atrás. E eu peguei a máquina, aí a galera toda em volta me assistindo, eu parecia eu estou dando aula, e eu peguei a máquina, na hora que eu passei a máquina, rapaz, ficou branquinho até aqui, ó. Botei a mão na cabeça, falei, misericórdia, o que eu fiz aqui? Eu fui falar com a professora, Dona Jusceia, é um amor de pessoa, agradeço muito a ela por todas as chances que ela me deu, e quando ela chegou na minha cadeira, era aquela pessoa que ela
falava alto pra caramba. Quando ela viu o cabelo da mulher, o que você fez? Aí a mulher queria botar a mão, eu segurei a mulher para não botar a mão. Sim. No final, a mulher saiu com um corte coité, cara. Aquele corte aqui em cima, uma franja horrorosa. E eu falei, meu Deus do céu, cara. E ela ficava chorando. E eu me escondia no banheiro da mulher. Eu me escondi no banheiro da mulher e fiquei lá escondidinho. Aí eu perguntei, Feinho, um cabeleireiro que fazia treinamento comigo. Falei, ela já foi embora? Ela falou, não, cara, tá lá chorando ainda. Há 1 hora eu escondido. Depois de 1 hora, quando eu desço no elevador, que eu desço, que a porta do elevador abre, na recepção, a mulher estava chorando, reclamando. Disse, não, foi um narigudo que fez isso. Cara, aí eu voltei, virei as costas, entrei de novo no elevador e subi. E falei, bom, vou ficar mais 1 hora aqui. Então, você tem que ultrapassar o teu medo. Sim, sim. Para você conseguir alguma coisa a mais. Me recordo, nos Estados Unidos, eu fui fazer um curso no Salão de Pascoal. Eu fui o primeiro a trazer, na época... Qual cidade é? Foi em Nova York. Nova York. E ali tinha tem um salão chamado De Pascoal. Eles eram os distribuidores da Sebastian. E eu queria trazer o produto deles para o Brasil e eu queria ver a técnica deles. Eu ganhei um concurso no Barra Shop. Esse concurso me fez eu conhecer o cabeleireiro. Anos 80. É anos 80. E eu fui para lá para poder pegar a técnica deles. Com 1 mês, a dona do salão falou, Edson, se você quiser ficar aqui com a gente, aí ofereceu um salário bom. Falei, vou ficar então. Primeiro mês, na primeira semana, veio uma cliente, com cabelo bonito, nessa altura, e eu não falava nada de inglês, cara. Isso é horrível. Sim. Você ir para um país onde você não domina a língua é muito ruim. Você não consegue ser você, né? Você acha que se você falar assim, banana, a pessoa vai entender que é banana. Não, laranja, a mulher, sorry, né? E eu ali, ela falava comigo e eu fingindo, tá todo mundo me olhando, tá? Sim. Dentro no salão, 25 cabeleireiros, todos eles patamar altíssimo, e eu olhando ela, né? Olhando ela me falava, eu falei, meu Deus, o que essa mulher está falando? E ela está falando, eu quero um corte mais ou menos assim, aqui, só que eu não entendia, que ela falou layers, sabe? Eu achei que era só até aqui. Certo. Eu falei, tá bom, eu falei, eu aprendi a falar no move your head. Okay. Não mexe a cabeça. E ela baixou a cabeça. A primeira tesourada que eu dei aqui, rapaz, ela levantou e falou um palavrão. E eu fiquei sério, né? Não sabia o que fazer. Aí veio o pessoal me acudir. A mulher fez um escândalo ali, porque ela não falou, ela não queria aqui. Ela queria daqui para baixo. Mas entre falar daqui para baixo em inglês, eu não entendia. Entendi. Então, eu falei, não, eu vou desistir dessa profissão. Não dá para mim, sabe? Mas aí, assim, na mesma hora que eu pensava isso, eu falei, não, eu vou continuar. Vim embora para o Brasil, voltei para o Walter, aqui no Barra Shopping, e ali eu falei, não, eu preciso ser o melhor. Eu tinha 18 cabeleireiros, eu era o 19º. Eu preciso ser o melhor deles, eu preciso me dar mais. Então eu treinei muito. Eu pegava os modelos da época da loja Bicho Comeu, da SAC, e eu treinava. Eu ia domingo, que era o dia da minha folga, eu pegava elas para treinar elas. Montei uma loja na época no Via Park Shopping. O início do Via Park, né? Isso, o início do Via Park. Ainda era o Metropolitan. Sucesso, que era do Ricardo Amaral. Ricardo Amaral era dono daquele restaurante também na Lagoa. E é hoje dono de um bar aqui no Vogue. Sim. Tem ali, eu conheci a minha esposa ali. Cara, que bacana. Conheci a minha esposa ali. Conheci a minha esposa ali. Uma bênção na minha vida. Mas o salão no Via Park já é um investimento próprio seu? Eu fiz sociedade com o Walter, né? O Walter falou, me chamou, a gente conversou e eu botei ele como meu sócio. Sim. Ele é um grande empreendedor, uma pessoa muito bacana em relação... Isso você já tinha muitos clientes, né? Eu atendia uma média de 40 a 50 clientes por dia. Por dia? Por dia. Eu tinha 4 assistentes e aí eu fazia todo esse processo, né? A maioria mulheres?
Homens sempre, a minha clientela sempre foi 70-30. 70% feminino, 30% masculino. Depois, quando você tem um preço um pouco mais alto, aí você vai diminuindo, você vai botando 80% feminino e 20% masculino. Porque o homem, apesar de estar hoje uma evolução muito grande, o homem ainda não dá muito valor ainda, né, ao cabelo. Deu-se uma grande formato agora sobre os barbeiros, que para quem não tinha profissão se transformou em barbeiro, isso deu uma alavancada na vida dele. O que você atribui, Edson? Desculpa que eu quero continuar com essa sua história aí do Via Parque, mas você tocou num assunto que a gente está observando ultimamente, ainda mais aqui na região da Barra da Tijuca. O barbeiro ele está mais incrementado hoje, né? Mas os salões estão muito parecidos. Você não acha isso um equívoco ou não? Eu acho que o salão ele vai ser sempre um parecer com o outro. Sim. Né? A diferença está nos talentosos que estão ali dentro. Quem faz o mais diferente são os que mais sobressaem. Se você pegar a internet aí e ver os barbeiros, o cara não é um comum, o cara não faz a maquininha ali e acabou. Ele sempre faz algo a mais. E esse algo a mais é que transforma a vida dele. É que ele começa a fazer uma loja que deu certo, aí passa a ser conhecida, aí normalmente jogadores de futebol dão muito nome para eles, aí eles começam a fazer os franchises, aí é onde há um crescimento. A mulher ou o homem, quem é que gosta de conversar mais? Cortando o cabelo? Eu falo muito, então assim... Mas eles ouvem mais ou participam? A mulher ela fala um pouco mais porque a mulher é mais detalhista. A mulher é mais detalhista. Eu tinha clientes meus que, assim, homens, que eles queriam saber tudo da minha vida. Homens? Homens. E a mulher quer saber mais em relação ao corte? A mulher ela quer conversar com você. Muitas das vezes você está na cadeira ali conversando com ela sobre o cabelo e ela leva a vida pessoal. Ela quer desabafar com você. Quer desabafar. E ela volta no salão muitas vezes apenas para desabafar? Não apenas para desabafar. O corte é uma desculpa ou não? Não. Normalmente, assim, existem vários fatores para isso. Primeiro se uma mulher quer cortar o cabelo que o marido gosta tanto, ela quer atingir ele. Ou o marido, ou o namorado. Impressionar. Ela não corta não, meu amor. Ela vai lá e corta, porque ela quer peitar ele. Sim. Outros fatores são a separação. Quando o casal se separa, a mulher precisa de dar uma mudança. Ela quer sair daquele visual dela. E a mulher passa então ela arrisca em ficar mais loira, ela arrisca em ficar mais loira, ela arrisca em tirar o loiro, ela arrisca em botar um pouco mais curto, ela arrisca botar uma franja, ela quer mudar. Ela quer mudar, porque ela quer aparecer para ela mesma, é o seguinte, não, vou mudar, minha vida vai andar e é assim que vai, entendeu? O homem não faz isso. Ô Edson, a mulher desprovida de beleza é a mulher muito bonita, né? A mulher muito bonita, ela quer sempre chamar mais atenção ou quem quer sempre chamar mais atenção é aquela que não é tão bonita? Rapaz, tem essa. Chamar a atenção, toda mulher quer. Sim. Toda mulher quer chamar a atenção dentro da sua tribo, do seu lugar, né? Ela tem umas vertentes da mulher. A mulher às vezes quer ser mais discreto, né? Quando é que a mulher quer chamar um pouco a atenção? Ela vai mexer no cabelo. Sim. O cabelo é o ponto referencial para o homem. Se você chegar num lugar, a mulher está com o cabelo preso, você chegou, conversou com ela, 5 minutos ela soltou o cabelo, automaticamente, por quê? Porque ela quer mostrar a beleza dela. Entendi. Então, se ela está... A Milene já está balançando o cabelo. Já está ali a mexer o cabelo. Então, se ela estiver num lugar, isso eu reparava muito, né? Assim, entrava um cara mais bonito no salão e tal, e a mulher na cadeira ali, a primeira coisa que ela fazia era tirar o cabelo, né? Então, o cabelo era uma forma de dizer, ei, tô aqui, ó, já me viu? Sim. Então, esse é um formato. Então, a mulher, assim, toda ela, ela quer chamar atenção. Sim. Ela quer chamar atenção para ela,
sabe? E aí ela usa o artifício que é o cabelo. Entendi. Mas, Edson, voltando, e o Via Park? Montei o Via Park e fui para Londres. Fui fazer... mas manteve o Via Park, o salão? Mantive. Quando eu inaugurei o Via Park, meu salão eles chamavam de aquário. Então, depois o aquário foi moda no Brasil inteiro, porque o salão antigamente ele era escondido. Sim. Ninguém fazia um salão tão aberto. Eu fiz um salão para todo mundo se ver lá dentro. Então você fala, se eu tenho aqui uma atriz aqui dentro, certo, todo mundo passando e vendo, eu vou chamar mais pessoas. Não, mas o salão ele era voltado também para as pessoas que passavam em frente à loja? Meu salão ele era no Via Park, então qualquer dos corredores principais via meu salão, via as pessoas dentro do salão. Que estavam lá dentro. Então, por exemplo, se tivesse uma artista famosa lá, eles iam ver. Eu fiz quase que todos os Big Brothers. Caramba! Quase. Manuela, Tirso, Sabrina Sato. A Sabrina foi no Big Brother 2, né? Ou 3, não foi no início. Eu peguei do primeiro, eu fui pegando. A Sabrina foi então, eles saíam a Sabrina foi do Domínio, eles saíam de lá e iam para dentro do meu salão. Caramba! Então, meu salão ficava assim, parecia uma revolta, cheio de gente na vitrine, não podia entrar, e as pessoas faziam cabelo lá. O Via Park a gente está falando do início dos anos 2000. Isso, dos 2000. E nessa época, você ainda estava no Planeta Xuxa, fazendo a transformação. Fazendo a transformação. Eu entrei no Planeta através da Ângela Matos, que é a irmã da Marlene. Eu tinha chegado de Londres. A Ângela era casada com Zé Henrique, que era do Yahoo. Que era aquele cabelo que a gente comentou. Isso, que era Chitãozinho. Né? Mas foi o cabelo do Chitãozinho, do José Henrique, que era do Yahoo, que tocava com uma guitarra. Era moda, mas era cabelo moda. Mas o que chamou a atenção para você entrar no Planeta foi o cabelo do Zé Henrique ou da Ângela? O que chamou a atenção para eu entrar foi fazer o cabelo da Ângela. Que era a irmã da Marlene. Ela tinha um cabelo muito cheio. Eu tinha feito um curso na Inglaterra. Sim. E quando eu voltei, a Ângela falou, Edson, eu queria cortar meu cabelo, queria Mas mudar. Quando você cortou o cabelo da Ângela, que é a irmã da Marlene Matos, você ainda não tinha iniciado na televisão? Não. Fazia só algumas atrizes que eles comandavam, fazia uns grupos de músicas, que na época o L.S. Jack, né, com o Marcos Mena. O Marcos Mena, que infelizmente teve um problema de saúde. Mas está voltando, está se recuperando, graças a Deus. Então, e ele cantou esse tempo no Planeta, que ele era a banda do Planeta, né? Foi estourado a música dele. Kátia, né? Carla. Era a esposa dele. Sei. Eu Te Amei. Eu Te Amei, isso aí. Então, a hora que eu corto o cabelo dela e ela vai para o escritório da Marlene, a Marlene perguntou para ela, quem foi que fez isso no teu cabelo? Ela falou, bom, tá muito feio, tá muito ruim, né? Porque a Marlene ela não tem vaidade em relação a isso, né? E aí, quando ela falou, foi o Edson Freitas, ela falou, você marca com ele. Cara, que sensacional. E aí, assim, quando ela sentou na minha cadeira, eu comecei a vender muita história para ela. Sim. Falar, ela falou, olha, histórias reais, aí você viveu. Aí ela virou e falou para mim assim, eu vou fazer um programa e vou colocar você. Aí um dia, a Ângela me ligou e falou, Edson, a Marlene quer que você venha aqui. Aí eu levei uma equipe, era um primeiro programa, cara. Eu nunca tinha ido num programa de televisão. Era o seu primeiro programa? Primeiro programa. Aí eles tinham uma barreira que fazia para como é que eu vou falar a palavra? Para esconder o palco, né? Era o antipalco. E eu ali... Aí foi escolhida uma modelo, a Xuxa escolheu na plateia. Eu botei. Primeiro programa, eu comecei a fazer, fizemos na época falava-se Strong, é uma cor forte. E você tinha um tempo para... Meu tempo era o programa. Era 40 minutos, uma hora, por aí? Uma hora. Sim. Algumas vezes, alguns programas eu tive que interromper, deixar mais um pouquinho, porque o processo químico, ele não depende de mim, ele depende da ação da Então, além química. Do corte, você também mudava a cor do cabelo. A cor do cabelo. Mudava, fazia relaxamento nas Podia botar ele mais liso, mais ondulado. Botava a unha,
Tinha a figurinista, botava as roupas, então tinha todo um processo. Sim. Quando foi pro ar, cara, foi um estouro. Foi um sucesso. Aí eu fui fazer um programa. A moça da plateia se via no espelho enquanto você estava cortando o cabelo dela ou não? Se via. Ela se via o tempo todo. Eu sempre pegava as pessoas, sentava na cadeira e falava assim, o que você sonhou até hoje? Você Como é que você sonhava? Você se incomoda de colocar ele aqui ou você não gostaria? Então eu ia dentro do tamanho que ela queria e o desenho que eu fazia. Entendi. Porque também vocês tinham que mostrar ela feliz, né? Eu acho que o depois era mais importante porque assim, você imagina você fazer um cabelo na hora lá, a mulher falar, não gostei disso. Porra, terrível. Bom, acaba a carreira. Acaba a sua carreira, né? Porque você pode fazer 99 coisas bacanas. A centésima, você fez errado, vai ficar marcado pela centésima. E fica mesmo. E fica marcado. Fica, é verdade. Então, a hora que isso deu certo, a minha preocupação era quando acabava o programa, eu relaxava. Eu não relaxava. E a gente gravava 2 programas. Você ficava sempre na expectativa ali do... A expectativa de o que ia dar. Qual era a reação do público. Tá. E a Xuxa, em algum momento, ela demonstrava que gostou mais ou menos, ou ela sempre gostava? A Xuxa, cara, é uma pessoa incrível. A Xuxa é uma pessoa incrível. Ela no palco, ela sabe lidar muito bem com isso, cara. Ela via, ela participava, ela ria, ela interagia, ela ficava, meu Deus, olha como você mudou. Então, assim, ela fazia todo um processo que nos dava, assim, eu ficava tão feliz lá de cima, né? Sim. Então, tio Edson, aí pegou o tio Edson. Eu entrava no aeroporto, não podia andar, velho. Não podia andar no mercado, não podia andar Eu lembro de você quando você chegou aqui semana passada, a imagem que eu tinha, porque eu gostava muito de televisão, né? E agora aqui é o Luiz, cidadão e deputado. É claro que eu tenho divergências políticas com a Xuxa, mas é impossível você não admirar a energia de algumas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem Xuxa, a gente tem Hebe Camargo, e a gente tem outras pessoas na televisão que você não consegue explicar aquela energia toda que a pessoa movimenta. Então, por exemplo, você tem o Galvão Bueno. Tem gente que não gosta do Galvão Bueno, mas uma coisa, a gente tem que tirar o chapéu. Como essa pessoa tem a capacidade de passar energia para as outras pessoas. Então eu lembro do cabelo grande, né? E no Transformando ali da Xuxa era uma coisa que marcou muito várias gerações, né? E essa energia no programa, Edson, era muito forte. A Marlene ali, que agora a gente está vivendo esse quadro da Xuxa aí, de contando a vida delas, né? E cada uma com uma coisa positiva, né? Porque eu acho que a união das duas é que faz o sucesso, né? Sucesso. Mas era muito forte, Edson, essa energia que vocês viveram? O programa tinha a direção, ela tinha que entregar, né? Sim. E a Marlene era ela tinha que entregar o programa. Ela tinha que entregar o programa, né? Eu não chamo isso nem de rigidez, eu chamo isso de compromisso. Compromisso, perfeito. Então, ela tinha um compromisso de entregar o programa, sabe, para a emissora, para os telespectadores. Então, era um compromisso dela. E isso fazia dela uma pessoa que tinha que trabalhar 24 horas para fazer isso, né? E nesse período, assim, eu agradeço muito, porque são chances que te dão que você não pode perder. Eu tive uma chance de estar num programa onde a direção era da Marlene, onde a apresentadora era a Xuxa. Você ficou calmo nessa chance que você teve? Eu tenho certeza que ali você sabia que você estava tendo uma das chances da sua vida. Você ficou calmo? Você ficou calmo? Não tinha outra. Eu ficava pensando o que eu ia fazer de diferente no programa. Mas você ficou calmo? Você dominou suas emoções ali no meio? Eu era muito uma pessoa assim, eu não falava para a câmera, eu tinha vergonha, muita vergonha de falar, eu só sorria. Tá. Se tivesse que falar alguma coisa, aquilo me dava um nervoso que não saía nada. Sim. Então eu pedia, pelo amor de Deus, para acabar o programa, para eu não falar nada. Se tivesse que falar, alguém falava, mas eu não. Sim. E esse meu medo de falar, ele foi vindo com o tempo. Acho que o celular ajudou muito a gente.
a falar no celular e Mas ouvir. você foi perdendo medo. Me perdendo medo. Tá. Porque depois eu fui trabalhar num programa ao vivo. Você ficou quantos anos no Planeta Xuxa, Edson? Planeta Xuxa, fiquei 5 para 6 anos. Você pegou um período de maior sucesso. Maior né? sucesso. E aí você Maior foi sucesso. melhorando a sua comunicação. A minha comunicação. Então, a comunicação da televisão... Te fez bem o programa? Nossa, muito o programa... bem. Profissional e pessoal? Não existiria o Edson Freitas sem o Planeta. Entendi. Não existiria. Sim. Entende? Sim. A hora que Mas o Planeta Xuxa descobriu o melhor do Edson. eu dei o meu melhor para o programa. Você deu o seu melhor. Dei o meu melhor para o programa. Eu fui profissional o tempo Você inteiro. melhorou durante o programa como cabeleireiro? como pessoa? Melhorei. Eu acho que como pessoa eu sempre busquei melhorar. Certo. E como cabeleireiro eu precisava demonstrar o meu talento. Porque ali estava em jogo o meu talento, ali estava em jogo um quadro que todo mundo apostava. Então, se tornar famoso melhorou você. Porque tem muita gente que se torna famoso e piora. Não, melhorou. Você melhorou. Melhorou, e até porque assim, a minha conversão, por exemplo, foi no auge da minha carreira. A conversão religiosa. Religiosa. Então, foi durante o Planeta? Durante o Planeta. Sim. E você continuou sendo o mesmo profissional feliz? Mesmo profissional feliz. Mas com uma visão um pouquinho diferente. Você, na verdade, você descobre para você, não é para os outros. Sim. É você que assim, eu sempre achei que a fama me daria felicidade. Depois eu descobri que não foi a fama. Sabe, porque na fama eu ainda assim, eu me via sozinho. Sim. Faltava ainda um buraco para ser preenchido. Então esse é um processo. Mas a fama, ela me deu algo que assim, chama-se reconhecimento. Quando você está lá, entra no aeroporto, alguém vem te abraçar, tirar uma foto. Cara, isso é gratificante. É muito gratificante. É muito gratificante. Eu em Paris, estava em Paris, dentro do metrô em Paris, uma família... Poxa, eu posso tirar uma foto com você, Edson? Eu falei, cara, estou em Paris, Deus, olha o que você fez comigo. Eu não podia entrar no aeroporto na fila. O carro me pegava, me colocava dentro da aeronave, cara. Então você vê como é que chegou. Eu não podia andar na rua. É muito gratificante. Cara, imagina, mas eu era um cabeleireiro. E uma pauta só positiva, né? Cara, eu era um cabeleireiro. Sabe, o cabeleireiro na época não era visto como hoje ele é visto. Sim. Né? Quando eu dei o pontapé inicial para que o cabeleireiro voltasse a brilhar, né, das épocas antigas, como brilhou Vidal Sassoon, brilhou Tony Guy, brilhou vários cabeleireiros internacionais, a gente também tinha essa chance. E foi essa chance que eu tive e essa chance eu não perdi. Muito. No programa ao vivo da Claudete Troiano, não tinha como você parar o programa. Edson, vai entrar agora e tem que entregar agora. A Claudete era Record. Era Record, Note a Note. Note a Note, tá. Note a Note. Era a Claudete e tinha uma outra também. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Não. Ana Maria Braga saiu de Note a Note. A Claudete Troiano, antes, ela tinha um programa com uma outra apresentadora, que era um pouquinho mais... Mas não era na Note a Note. Não era no Note a Note. Era no, se eu não me engano, na Gazeta. Na Gazeta, tá certo. Que era com uma apresentadora até um pouquinho com mais idade do que a Claudete Troiano. Elas trabalharam, né? E quando a Ana Maria saiu, eles chamaram a Claudete. E o programa da Claudete era ao vivo que você fazia? Ao vivo. Ao vivo. Não tinha essa, você tinha que pegar, transformar, se for pintura, coloração com reflexos, e a gente tinha que colocar e entregar ela linda e maravilhosa. Você está voltando, é agora. Sim. Eu tinha 1 minuto, agora é. Aí, Rodrigo, vai acabando aí que eu vou chamando aqui. Olha, gente, estou fazendo esse comercial aqui, isso aqui é legal pra caramba pra você e tal. E eu tô, ai meu Deus do céu, e o secador não seca, o secador não seca, o cabelo. Aí quando acabou no final, ai meu Deus do céu, eu entregava, antes, depois, tal, olha, legal. Olha, Edson, tem uma pergunta aqui. E o cara não tinha nem cabeça para responder. As meninas eram você que escolhia. Tinha uma pergunta aqui vindo de Recife, Edson. E eu no final, velho, falei, oh, meu Deus do céu. Da Márcia Goldsmith, era um programa chamado Espelho, Espelho Meu. Aí já era na Band. Cara, na Band. Espelho, Espelho Meu era assim. Ela pegava, eu fazia 3 programas. Sim. Gravava 3 programas. A Márcia pegava assim, ela pegava uma revista, ela falava assim, eu quero assim.
Mas com a convidada ou com ela? Com a convidada. Ah, com a convidada. Eu quero assim. Então a convidada se escrevia por carta. Sim. E aí eu pegava aquilo e falei, cara, a menina é loura, eu tenho que ficar morena. Eu sentava com ela e ficava assim, olha só, você nunca se viu morena. Eu vou fazer para você morena, você vai ficar morena. Mas se você não gostar, eu te prometo que eu não saio daqui de São Paulo enquanto eu não voltar você loura de novo. Mas eu preciso colocar você morena. E aí? Ela fala, tá bom. E aconteceu alguma vez ela voltar? Aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez e eu tive que fazer isso. Você fez. Eu tive que fazer e claro, fiz. Claro. Cara, quando eu botei, que a mulher olhou, ela deitou no chão do banheiro e falou, ai meu Deus do céu. Mas isso não aconteceu ao vivo, não? Não, tava preparando elas. Certo. Cara, eu botei a mão na cabeça, minha irmã, falei, meu Deus do céu, mano, o que a gente faz agora, cara? Meu Deus do céu, eu não vou sair assim na rua. E eu falei, meu Deus. Aí eu falei pra essa moça, olha pra mim. A culpa é da Márcia. A Márcia quer você. A Márcia, né? Márcia Goldschmidt. Falei, olha, a Márcia quer você assim, eu vou fazer, você vai pra lá. Sorria pra mim, pelo amor de Deus. E eu juro que eu faço teu cabelo louro de novo. Vem cá, a Marlene nunca pediu pra fazer isso, né? Não. A Márcia pediu, pô. Márcia tem gente falando mal da Marlene. Olha, a Marlene nunca interrompeu ou começou sobre o meu trabalho. O Edson, você se despede do planeta quando a Marlene também se despede da Xuxa, quando né? acaba o programa. Acabou, eu fui convidado para a Record, fazer lá com a Claudete. E você guarda ótimas lembranças da Xuxa, da Marlene. Cara, foi antes e depois. O antes e depois da minha vida, a minha transformação foi no programa delas. E aí você continua com os salões, Edson? Então, eu hoje fiz uma parceria com o Walter, né? Estou hoje no Rio Design atendendo lá com a minha filha, a Louise, e estou pretendendo, de alguma forma, botar o meu projeto, que é um projeto de ensino para as pessoas que não têm possibilidade de pagar. Então, assim, é um projeto que está no meu coração. Eu tentei fazer ele já uns 2 a 3 anos atrás, não consegui, mas eu não desisti. Então, acho que ainda há a possibilidade, a chance de você fazer pessoas profissionais, gabaritados, que hoje não têm essa oportunidade, porque não conseguem pagar 300, 400 reais por um curso. Então, essa vai ser, talvez, meu desafio. Colocar isso para funcionar. Edson, e agora falando como político que me tornei, né? Também soube que você foi candidato uma vez em janeiro, com esse projeto. Em 2016, com esse projeto. Acredito que foi uma experiência magnífica para você, porque é algo que, por incrível que pareça, a política, diferente de um negócio privado, né, de uma ideia que você possa ter de construir um salão, ou até mesmo de ter a sua única chance ali num programa de televisão como você apresentou aqui pra gente, a política tem muitas surpresas, né? Você não detém o controle de tudo, você detém menos controle do que essa situação que você viveu com a Xuxa ou no salão. Mas eu gostaria muito, eu acredito muito nesses projetos, que você ensina as pessoas e você dá a chance a ela de se desenvolver e aprender. Então, é uma coisa que, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de ter uma parceria com você nesse sentido. Assim, seria muito dignificante para mim, assim como eu tenho parcerias no esporte. E eu gostaria de ouvir de você a política, o que te fez em 2016 se candidatar, trazendo toda essa experiência que você teve de vida. Então, as pessoas elas ficam me pedindo, você dá aula, você faz isso. Sim. E aí, o que acontece? Quando você joga o preço do produto, elas não conseguem fazer. Sim. E aí eu vou voltar lá em Senador Camará. Foi aonde você vota ainda em Senador Camará? Não, eu vou voltar lá. O meu voto é aqui na Bahia. Eu vou voltar lá em Senador Camará. Sim. Quantas pessoas que estão naquele bairro? Eu estou falando um bairro de Senador Camará. Senador Camará hoje está mais violento que era no passado, Edson? Cara, nos anos 80? Eu voltei lá tem uns
4 anos ou 5 Mudou anos muito atrás. de 40 anos para cá? Mudou um pouco. Sim. Mudou um pouco. Eu acho que o bairro ele ficou um pouco mais agressivo. Sim. Né? Assim, e hoje, o que acontece? As pessoas que estão lá dentro, elas querem sair lá de dentro. Para elas saírem lá de dentro, elas precisam de ter remuneração maiores. E aquelas que querem conviver lá dentro, elas precisam também de ter uma remuneração. Quando você profissionaliza uma pessoa dessa, você capacita o cara que é um eletricista. O cara não vai ficar desempregado. Você ensina uma profissão. Você ensina uma profissão. Então, a minha metodologia que eu usei lá atrás e que eu gostaria de na época, ter conseguido concluir e não consegui, mas acredito que eu vou conseguir fazer, acho que Deus não nos uniu à toa, acho que Deus tem sempre, tudo na nossa vida tem que ter um propósito. Quando alguém chega e fala para mim assim no meu Instagram, cara, uma palestra sua, você mudou a minha vida. Então, uma palestra você muda a vida de uma pessoa. Com certeza. Quantas vezes eu estava em palestra e eu falava, gente, olha, eu fui molestado com 6 anos de idade. A minha mãe não acreditou em mim. Quantas pessoas se viam dessa forma? Que na hora chorava e falava, Edson, você me libertou. Isso é uma libertação. E quando você vai ensinar elas, eu ia dentro dos salões, elas falavam, nossa, cara, você dentro do meu salãozinho aqui, meu Deus do céu. A minha irmã quer aprender também. Falei, que bacana. Então, assim, você vê que a profissão, cara, me levou no mundo inteiro. Esse curso que você desenvolveu, Edson, é num laptop? Como é que é? Então, esse curso, quando você não consegue... Ou ele pode ter professores também presentes? Como é que é? Ele tem as 2 fases. Certo. A fase dele você poder fazer ele num lugar centrado, onde você tem ali os bairros que você atinge. Tá. Se você fizer hoje, vamos botar, minha família meu primo tem um centro de recuperação no Magaça. Tá. Então, Magaça hoje virou uma cidade, né? Tá. Magaça é Campo Grande. É Campo Grande. Tá. Então, se você tem uma coisa ali no Magaça, você vai pegar ali toda a Zona Oeste. De Bangu, Realengo, toda a Zona Oeste você consegue atingir ali. Você pega em Jacarepaguá, você atinge toda a parte Madureira, Quintino, Meia. Então você tem 2 polos que atingem todo mundo. A facilidade para que eles possam lá e em pouco tempo fazer o curso. Aí você tem o que é presencial e aqueles que não podem, vai fazer isso online. Vai fazer isso online, através do curso que você tem do laptop. Entendi. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Sim. Então você abre uma janela, cara, eu consigo ser um profissional? Porque hoje a didática profissional, para ela aprender ou para ele aprender, a didática tornou-se algo muito valioso. Então quando você diz, olha, se você cortar o cabelo em 90 graus, assim, aí ele vai lembrar o que é 90 graus. Por quê? Porque o projeto é dele. Então ele vai lá, ou vai vendo e depois ele vai aplicando. Ele pega e o que mais tem é modelo para fazer isso dentro da sua comunidade. Tem seus primos, suas primas, seus tios, suas tias. Sim. E você dá uma palestra no início do curso para essas pessoas? Sempre abro com uma palestra, sempre abro. Posso abrir. Essa palestra eu poderia fazer ela ao vivo, para as pessoas, ao mesmo tempo, dentro de um lugar, e posso fazer ela por núcleo. Então, eu posso começar por núcleo, eu posso começar com um núcleo, eu posso começar com ela ao vivo. Então, ela é desprendida. Ela só pode ser assim, não, ela é desprendida. Como é que a gente caminha junto? Como é que a gente pode fazer, Edson? Vamos ver o que é melhor para eles. Então, o que for melhor para eles é o que a gente... Edson, e hoje, vamos imaginar que de 100 pessoas que iniciaram o curso, realmente 30 vão ingressar na profissão. Então, chutei, tá? O que essa pessoa precisa para começar na profissão em termos de equipamentos? De tesoura, de escova, de secador, de navalha? Qual é o custo estimado para essa pessoa que está iniciando para ter um estojinho básico ali? Você tem um custo estimado hoje para secadores, tesouras e escova. Isso só para ela começar a fazer o curso. Ela tem um estimado ali de R$1.000.
É o básico. Básico, de R$ 1.000. Básico. O equipamento profissional hoje, o equipamento do Edson hoje. O meu equipamento mais caro um pouco. Então, Quanto assim, seria? Hoje, se eu quiser botar... Vou fazer um melhor para você. Sim. Desculpa, a pessoa vai fazer o curso porque ela quer trabalhar em casa. Tá. Não pode trabalhar, tem filho pequeno, ela quer trabalhar em casa. Tá. Ela tem lá um espelho, um lavatório, um secador, um carrinho auxiliar. Ela tem cambucas para misturar o produto. Sim. Ela tem a escova, ela tem as tesouras, ela tem um kit de hidratação para ela começar já a manusear o cabelo. Ela tem um kit de produto para ela repaginar o cabelo. Sim. E ela tem uma quantidade de coloração. Todo esse processo é o mini salão. Esse mini salão, para ela começar no espaço dela, ela vai gastar R$ 6.500 a R$ 8.000. Ótimo. E ela experiente, tendo toda a técnica, ela consegue sozinha primeiro mês. Operar. No primeiro mês. Sensacional. Primeiro mês ela já começa a fazer, dentro do seu raio onde ela mora. Ela consegue fazer a escova e a hidratação. E consegue fazer, em algumas linguagens, escova progressiva, o realinhamento de fios. Com esse mini estúdio. Com um mês ela já começa a ganhar dinheiro. E na comunidade hoje, Edson, quanto é que é um serviço desse honesto a preço de comunidade? Quanto que ela poderia cobrar? Por exemplo, hoje a gente está falando, o Brasil inteiro conhece, no Complexo do Alemão, por exemplo. Normalmente, escova ela cobra de 30 a 40 reais. Sim. Uma escova. Sim. Uma escova, um realinhamento térmico que eles chamam de escova progressiva, entre 50 a 100 reais. Entendi. Ótimo. Lá dentro. Então, acho que para elas isso é uma forma delas estar no recorrente, que a cliente vai voltar para fazer e muda a vida. Eu imagino. Muda a vida. E agora o seu equipamento? Eu fiquei curioso. O equipamento de um cabeleireiro top como Edson Freitas. A minha tesoura é brasileira ou a tesoura é alemã? A minha tesoura eu comprei ela. Canadense? A minha tesoura eu comprei ela quando eu fui a Nova York. Certo. Na feira. Sim. É uma Matizuka. Essa Matizuka hoje, eu tenho ela já tem 10 anos. Essa Matizuka hoje vale $2.500. E ela precisa ser afiada? Não. Tem tesoura de $10 mil, $15 mil. É mesmo? Mas esse mínimo eu deixava para lá. E os secadores, tem diferença de secador para secador? Tem. Aqueles mais fortes são melhores? Eu trabalho com um pequeno. Tô entendendo? Eu tô querendo fazer esse curso. Quem sabe é um talento, né? Pode ser, né? O Luiz Antônio está precisando de implante. Ó. Só fica careca quem quer hoje. Cara, hoje o Pedro também. Você que está nos assistindo, que você tem um pouco de desproveniência de cabelo, tem hoje de laboratório, não, que tem de laboratório hoje. Também, Edson. Eu não preciso, não. Não é você, não. Você não está precisando, não. Porque muita gente fazendo implante. Aí o cara tem que se formar na medicina, ter o CRM, para fazer o implante. Desculpa. O que ele pode fazer é colocar. O que ele pode fazer é colocar. Antigamente chamava de peruca, mas aquela coisa que cola, né? Que cola, Aí o cara o cabeleireiro pode fazer, e tem curso para isso na internet. Pro cabelo. Para aprender a fazer, como é que cola, como é que faz. Porque você pode pôr o cabelo e depois você tem que cortar, né? Exatamente. Então, assim, como eu me especializei na área de corte, eu tenho uma grande bagagem na área de cor, bagagem que eu digo conhecimento. E no corte, eu sou um cara que sempre vou tentar me aprimorar mais, aí é uma coisa minha, o corte de cabelo, o desenho, a arquitetura. Então eu vou nessa minha linha. Então eu procuro não fugir muito disso. Mas coloco dentro das lojas, coloco dentro dos meus workshops os melhores para ensinar isso. Então eu acho que o salão, para essa pessoa que quer fazer o curso, cara, isso muda a vida. É como se ela chegasse no final e falasse, peguei minha faculdade, está aqui meu diploma, meu celularzinho está ali. Sensacional. Cara, é muito bom. Se a gente pudesse abrir uma oportunidade de financiamento, né, para esses pequenos estúdios, ou então de alguma forma fazer
Eu vou pensar em algo. Você vai botar muita gente feliz aí. Muita gente feliz. Eu tenho um amigo que usa peruca. Mas eu finjo para ele que eu não sei que ele usa peruca, para ele ficar feliz. Sabia, né? Não, eu não posso falar aqui. O Edson, poxa, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma das entrevistas mais soltas aqui, né, Mir? Foi muito bom, né? Muito bom, uma pessoa de muito sucesso. E todo mundo que vem aqui, Edson, eu dou um presente, ó, que é esse templário aqui, ó, que na verdade é um dos cavaleiros da Igreja Católica, né? E que há alguns séculos estiveram presentes na Europa. Então, você é um gladiador. Você é uma pessoa que nunca desistiu, que teve adversidade na sua vida desde pequeno, né? E que Deus reservou para você a oportunidade de fazer muitas pessoas felizes. Então, obrigado também pelos momentos eu assistindo a televisão, que você trouxe uma diversão para mim, que isso não tem preço, né? A gente hoje muitas vezes liga a televisão e só vê problema, né? Acho que está faltando um pouco na televisão também de deixar a gente um pouco mais relaxado em alguns momentos, né? E parabéns por você respeitar todas as pessoas, as opiniões diferentes. Eu também, claro que eu tenho minha opinião política, mas eu respeito muito a opinião de pessoas que pensam diferente de mim. Porque pensar diferente também é bom. A sociedade só evolui porque tem pessoas que pensam diferente. Se todo mundo pensasse igual, se todo mundo tivesse o mesmo corte de cabelo, né? Não seria o Edson Freitas de cabeleireiro. Não seria o Edson. Então, Edson, você é um presente aqui da nossa equipe. Está aqui para a câmera ver. É o Templário. Aqui, ó, Templário. Isso aí, tá aí, ó. Cara, eu quero te Edson, agradecer. muito obrigado. Assim, eu já, em várias entrevistas que eu participei, eu nunca fiquei tão leve também, porque assim, a leveza ela vem de quem conduz. Com certeza. Então eu fui conduzido Não, mas eu fui conduzido por você, fiquei certo disso. Obrigado, Edson. Valeu. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Valeu. A nós.